Olá, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula. Nosso tema de hoje, antissemitismo e Purim. Eh, Lembrando que exatamente há um ano atrás demos início a esse projeto com as aulas e foi exatamente nesse período, véspera de Purim, e fizemos dois encontros que se encontram gravados no nosso canal do YouTube. Uma aula especificamente falando sobre a festa e os costumes da festa de Purim, todos os seus detalhes, as mitzvot. Uma outra aula falamos sobre a Megilat Esther, o livro de Esther que se encontra nas Escrituras, na Bíblia, e tratamos de desmembrar um pouco da mensagem bíblica e os ensinamentos que estão lá dentro escondidos. Hoje eu vou usar um pouco desse tema bíblico, mas se expandir para um tema ligado ao antissemitismo e o Purim, que se repete ao longo das gerações. Eh, por que isso? Porque, a princípio, a história de Purim é retratada como provavelmente o primeiro, ou dos mais antigos, tentativas de holocausto do povo judeu, de genocídio do povo judeu, onde tem uma ameaça para, em um dia apenas, um extermínio de todos os judeus que estavam dentro do Império Persa na época, 127 estados debaixo do domínio persa, e foi, podemos dizer assim, de forma nacional ao povo judeu a primeira grande ação antissemita, e que resultou, logicamente, numa, vamos dizer assim, numa fraude, não conseguiram, falharam, isso devido à ação do povo de Israel pela sua oração, pela sua reação em clamar aos céus, e também Esther com Mordecai agilizarem isso e partirem para uma guerra. No final das contas, também teve uma guerra e os judeus pegaram em armas e se defenderam. Ou seja, tivemos dois movimentos, o movimento espiritual e o movimento físico, material. E se deu ali então uma salvação e ficou definido como uma festa para todas as gerações e uma festa que não vai nem se apagar da história mesmo quando vier o Messias. Uma festa que vai preservar as suas mensagens. Eh, então, essa perseguição que se deu ali no início com Amã contra o povo de Israel, algumas ameaças ele fala, tanto ele, quando ele se comunica com o rei, algumas ameaças e acusações ele faz do povo de Israel, falando que o povo de Israel não cumpre com as leis do rei e que o povo de Israel se encontrava disperso e separado. Muitos sábios acreditam que aqui se encontram parte dos motivos que talvez despertem o antissemitismo das pessoas ao redor da nossa vida, em especial o fato da gente talvez não seguir a lei do rei. A pergunta que muitos fazem é: estão falando da lei do rei da época da Pérsia ou estão falando do rei do universo? Os judeus não estão seguindo as leis de Deus, se estão afastados de Deus, talvez isso acabe despertando nas nações do mundo um tipo de perseguição a esses judeus que querem se misturar com todos e serem igual a todos. Essa é uma teoria que se levanta sobre o motivo desse antissemitismo, e que os judeus estavam dispersos, separados entre todos, ou seja, estavam desunidos, não viviam de forma comunitária, de forma nacional, de forma unitária. Ou seja, que provavelmente esses dois critérios de estarem afastados de Deus, não cumprirem a lei do rei do universo, e estarem dispersos, desunidos, isso talvez teria sido um dos despertar desse movimento antissemita de querer expulsar e matar os judeus debaixo dos seus domínios. E a reação, logicamente, de Purim, da mitzvah em si, foi que pós-vitória, eles receberam a Torá, assim descreve na Megilat Esther, eles receberam novamente a Torá, assim como foi recebido no Monte Sinai, no episódio com Moisés. Eles agora recebem sobre si os mandamentos e eles fazem suas mitzvot de troca de alimentos e mantimentos e presentes para amigos, na ideia de fortalecer o elo social entre os judeus. Esse é um resumo rapidamente. Então, na verdade, temos aqui alguma questão que é o quanto os judeus estão inseridos dentro da sociedade
ou como isso pode despertar o ódio contra os judeus. Muitas vezes, quando o judeu se encontra, sim, dentro da sua tradição e sim unido, as nações do mundo enxergam os judeus com o seu papel para o qual ele veio ao mundo. E quando ele não cumpre com o seu papel, isso desperta nas nações do mundo um certo tipo de talvez ódio por não estarem cumprindo com a sua missão. Então, um pouquinho sobre esse antissemitismo, ele vai se repetir não somente há 2.500 anos atrás, lá na história de Esther, mas ele vai se repetir ao longo de dezenas e dezenas de gerações posteriores, podemos dizer até os dias de hoje. Mas durante muito tempo, durante toda a Idade Média, os judeus eles demarcaram também um conceito que a gente vai chamar de Purim Sheni. Se a gente fala de Purim como a data que lembramos o que aconteceu lá na Pérsia, existe um conceito chamado Purim Sheni, que é um nome dado para os dias de louvores, né, quando a gente vai agradecer a Deus por um milagre que nos salvou, como foi o milagre de Purim. é, Pode ser de uma forma privada, por exemplo, uma comunidade específica que se salvou, ou até mesmo uma família, como acontece por lei, que temos até mesmo casos de pessoas, indivíduos, sozinhos, solitários, quando eles se salvam de algum milagre, eles também têm que fazer um louvor, um agradecimento. Na época do templo se levava uma oferenda. Hoje em dia se faz uma oração na sinagoga quando você passa por uma salvação, seja pode ser de uma doença, de um acidente, de uma ameaça. Então, durante a história da Idade Média, os judeus tiveram muitas provações. Foram atacados em pogrom e forçações de conversão forçadas e sequestros e dezenas de histórias que os judeus passaram. E quando eles eram salvos, sejam eles como comunidade, sejam eles judeus como famílias, comemoravam um tipo de um Purim, lembrando ao milagre que teve em Purim lá na Pérsia, e eles fazem algo semelhante ao Purim tradicional. E isso ficou conhecido como Purim Sheni, um segundo Purim, que é privado, particular, para pequenas comunidades que passaram por isso. Então, esse apelido segundo Purim, ele é para diferenciar o que tem do Purim normal, que a gente tem no nosso ano, e existe uma coisa chamada Purim Katan, Purim pequeno, diferente do segundo. Purim pequeno é quando a gente já estudou isso no nosso calendário judaico, temos o mês de Adar, em anos que são chamados bissextos, né? Um ano, ou grávido também assim é conhecido em hebraico, um ano que tem 13 meses, vai ter o Adar um e o Adar 2, que são os últimos meses do ano. O ano começa a contagem pela Bíblia com o mês de Nissan. Então, o mês de Adar é o último, é o 12º mês. E vão ter anos, que vai ser um ano grávido, no português costumam chamar de bissexto, onde vai ter um Adar Bet, um segundo Adar. Então a gente comemora as festas no segundo Adar. Então, quando tem dois Adar, no primeiro a gente vai lembrar a data de Purim e vai chamar de Purim Katan, um Purim pequeno, para lembrar no dia 14 de Adar 1, lembrar que nessa data se comemoraria o Purim se fosse apenas um Adar, e faz uma pequena cerimônia, não se faz exatamente as mitzvot, mas é apenas uma lembrança diferente do que acontece, por exemplo, em Pesach Sheni. Pesach Sheni, a gente tem esse conceito na nossa lei judaica, que é uma Páscoa segunda, que em caso alguém, por exemplo, perdeu, na época do templo, estamos falando, perdeu a oportunidade de vir na Páscoa normal, no dia de Pêssar, levar as oferendas para o templo em Jerusalém, então eles têm 30 dias depois o Pêssar Sheni, um segundo Pêssar, uma oportunidade de levar as oferendas para o templo. Caso eles estavam impossibilitados naquele dia especificamente de alguma coisa que estava fora dos controles, eles não teriam como chegar em Jerusalém, então ele poderia no mês seguinte levar uma oferenda, o Pesach Sheni. E nos costumes de hoje nós fazemos Pesach Sheni também, no dia do Pesach Sheni, comer matzah, lembrar, alguns leem até um trecho da Haggadah também. Ou seja, esse é um conceito utilizado dentro da nossa lei judaica, dentro da tradição, é conhecido esse conceito de Pesach Sheni, Purim Sheni. Esse Purim Sheni, ele vai ser diferente do Pesach em uma questão. O Pesach Sheni, ele é
nacional. A nação judaica toda tem, porque isso vem citado na Bíblia desde a época quando saíram do Egito. Purim Sheni é algo particular. Purim Sheni ele é privado para quem passou por essa salvação. Então, uma comunidade específica ou uma família específica em algum lugar específico do continente ou do planeta, em algum momento específico da história, ele pode marcar para ele como um Purim Sheni, um dia de salvação, e ele vai, nesse dia, comemorar, vai se alegrar, vai fazer suas orações, e vai fazer um banquete, assim como o Purim que a gente faz para lembrar esse milagre que ele se salvou. Isso se baseia também numa tradição da lei judaica. Como eu falei, existem algumas questões da lei judaica com relação à lembrança de milagres. Então, tem uma passagem, por exemplo, da Halahá, fala que qualquer um que tenha tido um milagre que aconteceu com ele, ou com os cidadãos de uma cidade em geral, eles podem fazer para si mesmo um decreto, né, de que, de acordo com os acontecidos, nesse dia, proibido de fazer certas coisas ou fazer de lembrança ao acontecido. Então, eles fazem uma refeição festiva e lembram o milagre que se passou. E essa refeição em si é até mesmo chamada uma Seudat Mitzvah, uma refeição festiva, uma refeição de mitzvah, como nós fazemos em Purim mesmo, que temos entre os mandamentos fazer um mistê, um banquete, uma refeição com carne, com vinho, uma refeição festiva. Então, esses dias de Purim Sheni ficou muito popular em várias comunidades. Aqui eu vou citar algumas para vocês, de comunidades que celebravam, e algumas ainda celebram até os dias de hoje. Aqui temos Purim Castela, Purim de Ostreia, Purim de Saragossa, Purim de Casablanca e muitos outros, ok? Eu vou trazer alguns para vocês com mais detalhes, para vocês entenderem. E esses Purim, eles carregam o nome, normalmente, do que aconteceu ou de alguma pessoa que veio fazer o mal aos judeus, ou o lugar onde eles se encontravam, ou naquele momento foram salvos. Então, por exemplo, tem Purim de Ashrif, Purim de Siena, Purim Sebastini, Sebastiani, Purim dos cristãos. Esses feriados todos recebem nomes ligados ao Purim e alguns até mesmo à época em que foi quando aconteceu. Então tem o Purim do Shabbat Toldot, tem o Purim de Lag BaOmer, certas comunidades que passaram nessas datas específicas o seu momento de salvação, e aí eles vão ser chamados também como data de Purim. Para entender isso, tem que entender que os judeus passaram por perseguições durante todo esse período da Idade Média, até hoje, na verdade, seguem sendo perseguidos, vemos a atualidade de hoje. Então, a grande questão é a questão do antissemitismo, como que essa denominação. Na verdade, o nome antissemitismo não é o mais correto durante toda a história, é um nome que só vai tomar proporções do século XIX. Antes do século XIX, o nome mais comum era antijudaísmo, rejeição aos judeus. Era uma negação aos judeus. Não usava o termo semita. Isso vai ser mais popular só a partir do século XIX. Então, para entender um pouco sobre o antissemitismo ou essa rejeição aos judeus, tem uma piada, podemos dizer assim, né, uma anedota que contam dizendo o seguinte, que para resumir a história das festas judaicas e a história judaica, bastava dizer o seguinte, os povos que eram vizinhos dos judeus, eles tentaram nos matar, mas nós vencemos, vamos comer, né? Ou seja, assim são todos os episódios da guerra, vieram, tentaram nos matar de alguma forma, decretos em guerras, invasões, e nós vencemos, e agora temos um banquete para lembrar, ou algum alimento que vai lembrar o episódio. E assim é. Então, os judeus passaram em diversas épocas da história e em diversas regiões dos cinco continentes algum tipo de perseguição e ameaça. Então, alguém pode falar assim, por que tantas... Qual é o motivo de tudo isso? Alguns até vão dizer, talvez, tem alguma coisa errada entre os judeus, talvez alguma coisa errada com o judaísmo, né? Então tem um ditado aqui, eu trouxe anotado para vocês, um ditado também do humor do Yiddish, se uma pessoa o chamar de burro, ignore. Se duas pessoas chamarem de burro, compre uma cela. Ou seja,
talvez se tantas pessoas estão fazendo mal ao povo judeu, alguma coisa deve estar acontecendo de estranho. O que está acontecendo? Então, são muitos os períodos de sofrimento do povo judeu, de perseguição de diversas épocas, com dezenas de expulsões, exílios, ou seja, continuamente o povo judeu, antes de nascer o Estado de Israel, sofreu nas suas comunidades diaspóricas, pelos continentes por onde passaram, Europa em especial, mas não só, né? Foram expulsos da Inglaterra, da França, da Áustria, da Alemanha, exílios para todos os lugares, Portugal, Boêmia, de todos os lugares por onde eles passavam foram também expulsos. Alguns historiadores colocaram algumas categorias para entender o porquê as pessoas odiaram os judeus. Então, iam ter aqueles que iam odiar de forma econômica, pelo prisma econômico. Odiam os judeus porque eles possuem riqueza e poder demais, ou porque eles são o povo escolhido. Odiamos os judeus porque eles arrogantemente se alegam o povo escolhido. Ou conceito também conhecido, bode expiatório: os judeus são um grupo conveniente para escolhermos e culparmos pelos nossos problemas. Eles são os diferentes, eles estão fechados entre eles, então era mais fácil culpar os judeus, né? Não tinham terra, não tinham exército, etc. Uma outra acusação muito antiga, talvez das primárias, deicídio. Odiamos os judeus porque eles mataram Jesus Cristo. Então, esse era um dos mais antigos motivos de perseguição. Intrusos: odiamos os judeus porque eles são diferentes de nós, o ódio dos diferentes, né? A xenofobia. E a teoria racial, que foi bem popular no século XX com os nazistas: odiamos os judeus porque eles são uma raça inferior. Então, cada uma dessas daí foram motivos, são causas, desculpas usadas para o ódio aos judeus em todas as épocas. Se tirar alguma coisa, pode ser que talvez outras não vão fazer valer. Pode, com apenas uma delas era o suficiente para perseguirem e demonstrarem o ódio aos judeus. É, Vamos ver um pouco dessas contradições que existem, porque podem parecer que são juntas, mas às vezes são exatamente opostas uma das outras. Vamos lá: econômico. Os judeus da Polônia e Rússia, por exemplo, do século XVII até o século XX, eles eram os mais pobres. Ou seja, falarem que os judeus eles possuíam riqueza demais, etc., etc. Isso em que época e em que lugar? Né? Isso não era em todos os lugares e em todas as épocas. Pelo contrário, tivemos épocas onde os judeus eram os mais pobres. Polônia, em especial, e Rússia, nesse período, eram extremamente pobres. E, mesmo assim, eram odiados. Ou seja, o argumento de economia, de uma boa economia, que os judeus eram donos de bancos, né, como costumam dizer, isso é uma furada em alguns lugares e em algumas épocas, então não funcionava para todos. Acusar os judeus de povo escolhido, bom, no século XIX e depois no século XX, com os alemães, não tinha nada de escolhido, né? Ou pelo contrário, só se fosse escolhido para serem perseguidos, escolhidos para serem exterminados, né? Eh, Eles, pelo contrário, estavam extremamente assimilados. Na Alemanha, no século XIX, e em outras partes da Europa Ocidental, os judeus estavam totalmente integrados à comunidade nacional, parte do que alguns pensadores falavam, ser um cidadão do mundo. E com tudo isso, o Holocausto se deu início por lá. É, os cristãos e muçulmanos, por exemplo, também se alegam que são o povo escolhido, né? E nem por isso a gente vê o mundo perseguindo cristãos e muçulmanos por esse argumento, né? Cada um deles se vê um upgrade do povo escolhido. Então, uma coisa contraditória. O bode expiatório, por exemplo, qualquer grupo precisa já ter sido odiado para ser o bode expiatório efetivo, né? A teoria do bode expiatório não é a causa do antissemitismo, pelo contrário, até o antissemitismo é que faz com que os judeus sejam um alvo conveniente com o bode expiatório. Ou seja, é mais fácil colocar o termo bode expiatório nos judeus, porque eles já são perseguidos por serem judeus, por serem perseguidos pelo antissemitismo contra os judeus, o ódio aos judeus. No caso da loucura de Hitler e as suas falas fora do normal, não seriam levadas a sério se eles falassem os ciclistas e os anões, né, que estão destruindo a nossa sociedade. Né? Se ele tivesse falado isso, ninguém ia dar bola para as suas falas, iam tratar ele como um louco. Mas como ele falou os judeus, então, logicamente que todos deram bola e levaram isso a cabo. A acusação deicídio, a acusação das mais antigas, de pelo menos aí 2000 anos, de que os judeus mataram Jesus, né? E a Bíblia cristã diz que foram os romanos,
mas os judeus são citados como cúmplices, e apesar de o Papa já ter se desculpado também no século XX, mas as declarações são sempre de que os judeus aparecem durante séculos como os cúmplices, perseguidores e de terem sido os responsáveis pela morte de Jesus. E mesmo com tudo isso, que aparece como cúmplices, sabendo que o Império Romano era o império que executou, a gente não vê perseguição contra o Império Romano em nenhuma parte da história, com acusação de deicídio, né? Só com os judeus. É, e até mesmo a Bíblia cristã fala para perdoar os judeus, porque eles não sabem o que fazem, né? O Concílio do Vaticano de 1963 também tirou a culpa dos judeus como matadores de Jesus, mas em nenhuma dessas situações isso diminuiu o antissemitismo. Ou seja, encontramos ainda nos dias de hoje a acusação de judeus terem sido os responsáveis pela morte de Jesus. É, judeus vistos como intrusos, né? Quando tem a emancipação, né, depois do iluminismo, vai ter um processo na história chamado emancipação, onde os judeus vão ter a permissão, já no final do século XVIII, permissão de serem aceitos na sociedade. Até então, os judeus não eram aceitos integralmente na sociedade europeia, em especial. E a partir disso, depois do iluminismo, esse movimento de emancipação traz os judeus para uma nova realidade e eles entram nas faculdades, são aceitos para serem vizinhos e morarem e comprarem terras e começarem a viver dentro de uma sociedade com mais igualdade. E nisso processam um fato que é a assimilação cultural. Os judeus vão se assimilando à cultura europeia e à cultura cristã. É, a princípio, o antissemitismo deveria ter parado isso, né? Porque falam que os judeus são intrusos. Ao invés disso, por exemplo, os nazistas veio com um chamado "nós os odiamos não por serem diferentes, mas por estarem tentando ser como nós". Ou seja, o fato dos judeus quererem ser integrados na sociedade como cidadão do mundo, isso incomodou os nazistas. Queriam que a gente fosse o diferente e não um igual a eles, né? Pelo contrário, falavam que a gente impurificava, a próxima teoria da raça, impurificava a raça ariana, ou seja, o fato de estar assimilando a cultura local, casando entre cristãos e judeus, os alemães em específico, né? Então eles não podiam permitir que fosse infectada a raça ariana com os genes inferiores da raça inferior. Então, o papel de ser intruso, isso não foi o argumento. Teoria racial é o problema que aconteceu especificamente na Segunda Guerra Mundial com a criação da teoria da raça superior, a raça ariana. Mas isso é uma questão também curiosa, porque judeus não é uma raça. É, Qualquer um pode se tornar judeu, seja branco, negro, amarelo, mulato, qualquer um pode se tornar judeu, e tem judeus de todas as cores, de todas as raças. Ou seja, a definição do ser judeu independe da sua raça, independe da sua cor, e ele pode ser originário de qualquer credo. Qualquer um que tem a sua crença, ele quer largar sua crença e virar judeu, é um processo reconhecido na lei judaica. Então, isso não é só agora, isso é ao longo de toda a história. Temos desde os primeiros hebreus que se entram a cultura monoteísta nos ensinamentos de Abraão e desde o início do movimento com a entrega da Torá de Moisés, onde pessoas vão se juntando ao judaísmo. Ao longo da história temos vários desses que se juntam ao judaísmo. É, então, vamos aqui aumentar para vocês verem. Então, nenhum desses grupos, nenhuma dessas argumentações poderiam ser eh, aceitas como uma argumentação suficiente para justificar o motivo da perseguição ou do ódio aos judeus, né? A gente vai ser odiado de forma contínua em todos os séculos e em todos os continentes, independente se a gente se assimila, não se assimila, se a gente se mistura ou se a gente não se mistura. Existe essa perseguição e o fato disso acontecer faz com que cada comunidade, por onde passou por esse desafio,
ou essa dificuldade, acabou lembrando do milagre de terem sido salvos. E alguns desses a gente vai trazer para vocês aqui. Então, esse Purim, né, esse pequeno momento de alegria, de festa, tem um famoso chamado Ibn al-Hassan, que aconteceu no século XII. O ano exato é desconhecido, a tradição conta lá na Pérsia, na mesma Pérsia do Purim histórico, os judeus foram forçados a se converter para o Islã. Na época do Purim histórico, não existia o Islã, era uma, uma cultura pagã do rei Ahasverosh. E aqui a gente vê no período já do século XII que já a Pérsia já era dominada pelo Islã, onde tem um episódio de um açougueiro que ele contou para as autoridades que haviam xingado a região islâmica, que os judeus tinham xingado os muçulmanos, alguma coisa assim, e como vingança por ter perdido seu trabalho com a suspeita de vender carne não apropriada na véspera do Ano Novo. Isso daí foi um episódio. Ele perdeu o trabalho, então ele foi lá e se vingou dos judeus. Antes da sua morte, o açougueiro admitiu por escrito que havia mentido sobre o irmão dele, que foi onde ele teve um negócio que ele perdeu, e como resultado, os judeus foram autorizados a retornar à sua religião. Ou seja, um episódio, uma história de briga de família, foram lá, denunciaram para as autoridades e veio um decreto aos judeus de abandonarem a sua religião. Então, nesse dia 2 de Resvan, lá do século XII, começou uma tradição de que os judeus faziam uma festa, um Purim, com comida, alegria, por terem voltado a seguir a religião judaica. Se salvaram dessa conversão forçosa. Ok? Então, é uma tradição que existe entre os judeus da Pérsia. Na França vai ter, também lá para 1236, no dia 20 de Adar, alguns coincidem com a data do mês de Adar, que é uma data conhecida como o mês em si, conhecido como o mês da sorte. É, Nessa daqui de Purim, de Narbonne, os judeus foram atacados, o bairro foi atacado por uma das chamadas calúnias de sangue. Calúnias de sangue que levou a decretar o boicote e expulsão dos judeus, mas aí a amante cristã do rei convenceu o rei de que esse Martinez, né, que era o ministro que teria sido responsável, ele era um traidor, levou à execução. Opa, não, perdão, perdão, tá aqui. E o governo da cidade de Salvador. Então, foi esse daqui, mudamos. O povo de Narbonne atacou o bairro judeu por a calúnia de sangue. O governador da cidade que salvou. O de Castela, já na Espanha, que era uma incitação contra o rei de um ministro que ele incitou contra os judeus, que também forçou um decreto de expulsão aos judeus. E depois essa amante cristã convenceu o rei. Ou seja, os dois momentos também o governo acabou mudando. Agora, para entender o que é essa calúnia de sangue, eu trouxe uma imagem para vocês aqui entender. Esse desenho que se encontra aqui no meio, a gente tem judeus, aqui esses com um chapeuzinho de ponta são judeus, e com essas roupas com um círculo amarelo na sua roupa, aqui não está para ver a cor, mas um círculo na roupa desenhado. Esse círculo era um decreto que a igreja obrigava os judeus a andarem com um sinal nas suas roupas. Aqui eles estão acusando os judeus, esses todos judeus, pegarem uma criança cristã e tirar o sangue dessa criança cristã para, com esse sangue, fazer o pão da Páscoa judaica, a matzá. Isso é chamado libélula de sangue, calúnias de sangue, é uma acusação que circula na Idade Média e depois, lamentavelmente, ainda encontramos essas acusações até os tempos modernos. É, em especial na televisão Al Jazeera, isso circulava muitas vezes na Semana da Páscoa Judaica, mas é uma acusação muito encontrada em diversas comunidades cristãs europeia, também na Espanha, na Alemanha, na França, em vários lugares, o que também na Síria vai ter isso no século XIX, acusações de que os judeus, na véspera da Páscoa, sequestravam uma criança cristã e fazia do sangue dela a famosa matzah de Pessah. Então, isso aqui foi motivo de muitas perseguições, muitas
incursões contra comunidades. Se acontecesse de alguma criança não voltou para casa, desapareceu, ou foi morta de alguma forma, e alguém sequestrou a criança, ou o que fosse, a acusação cairia diretamente nos judeus. Então, isso é um desenho muito comum, encontrado também na Espanha, alguns desses em afrescos de igreja encontrado. Então, isso foi motivo de muitas perseguições, ataques, decretos contra judeus. E, como a gente vê, em algumas cidades, quando algum governador, algum rei dava algum decreto e depois conseguia a comunidade se salvar, nessa data festiva, lembravam e faziam um Purim Sheini, ok? Logicamente que quando alguém na Idade Média era pego personalmente por algum ato, a sua penalização era queima em praça pública, o alto da fé. Então a gente tem aqui algumas das imagens, também uns desenhos de como que era essa perseguição e a execução desses judeus. Já que estamos nessas imagens aqui, essa imagem aqui da esquerda é muito popular com o que foi conhecido como os protocolos do Sábio de Sion, que foi uma literatura desenvolvida no século XIX, espalhada para promover uma mensagem falsa de que os judeus têm um plano diabólico de dominar o mundo. Então, essa caricatura, esse desenho do judeu narigudo, com as mãos abraçando o mundo, tomando o mundo, é parte do que se propagou no século XIX, começou na Rússia. Isso hoje, até hoje, lamentavelmente, encontramos em diversos idiomas os protocolos Salvación traduzidos, com essa ideia de que os judeus querem dominar o mundo, um pouco das acusações que falaram de serem intrusos, etc., dos judeus quererem dominar o mundo. Então, falamos aqui do Purim da Pérsia, o Purim na França, um Purim na Espanha. Estamos todos falando aqui século XII, XIII, XIV. Aqui já vamos ter no século XVI, Purim do Cairo. Purim do Cairo também em março, dia 27 de Adar, 1524. O governante do Egito se chamava o Pachá, Ahmed Pachá, e ele, em nome do sultão Suleiman, o Magnífico, ele se rebelou contra o sultão e ele ordenou ao judeu da época, o Abrão Castro, que era o diretor da Casa da Moeda, que carimbasse seu nome nas moedas. Ele queria que cunhassem o seu nome como o governante agora. E o Castro, secretamente, sai do Egito e vai para Istambul. E ele informa o sultão que tem uma conspiração do Ahmed, e como reação, eh, o Ahmed ameaçou matar os judeus do Cairo. O massacre foi evitado logo depois que o Ahmed foi morto por um dos seus oficiais subalternos. Ou seja, foi salvo novamente a comunidade judaica do Cairo de um massacre por um dos oficiais do governo que matou o o governante do Egito. Um dos oficiais subalternos matou o governante, dessa forma salvou a comunidade. Então, os judeus do Cairo, nessa data, também comemoravam o seu Purim Sheni, muitas vezes bem próximo, no mesmo mês do Adar, no mesmo mês de Purim, faziam um segundo Purim. Um outro Purim, que é o de Saragoça, esse ainda até hoje ainda é lembrado. Existe uma discussão se essa era na Espanha, em Saragoça, na Espanha, ou se era uma cidade Circosi da Itália. Na grande maioria acreditam que era Saragoça, mas também tem uma opinião que na Itália se passou uma história igual e, pelos nomes serem parecidos, Saragoça, Circosi, acabou prevalecendo de Saragoça, mas acredito que aconteceu também na Itália. Qual é a história? Semelhante à história de Purim também, onde os judeus que estavam expatriados da Espanha, que tinham fugidos da perseguição espanhola, eles estavam debaixo de um rei em Saragoça e o seu conselheiro tentou matar os judeus. E dessa forma também acabaram se salvando por um pedido dos judeus da época de mudar o decreto desse conselheiro. No Chipre, aqui em Creta, também em Heraclion, aqui, pertinho de Israel, Purim de Candia, já no mês de Tammuz de 1538, também debaixo do domínio
do Império Otomano, o sultão Suleiman, em guerra contra os que estavam ao seu redor, aqui numa guerra em Veneza, os judeus de Cândida foram acusados de serem visitados por espiões otomanos. Ou seja, os judeus eram tratados como traidores e os cristãos invadiram a cidade dos judeus, e não era exatamente para procurar espiões, né? Era para matar os judeus. Através da intercessão do rabino, né? O chamado prividor, que tinha um status de funcionário, ele acalmou a multidão e com isso impediu o massacre dos judeus. Então, novamente, a gente vê que em diversas situações, seja no início da Idade Média, no final da Idade Média, isso vai depois ter os famosos casos, alguns que não tiveram salvação, né? Como foram os casos das perseguições e das expulsões dos judeus de Portugal, da Espanha e de outros lugares mais. É, então, esses foram os casos que tiveram, e na verdade tem uma lista enorme que vai até os dias modernos, né? Como esses em diversas cidades. Eu trouxe apenas alguns casos aqui, 6, 7 casos, para que a gente entendesse o conceito que é o Purim Sheni, né? Dentro do nosso calendário, essa consciência de ter a gratidão e louvar a Deus e estar alegre por ter sido salvo de uma ameaça. Aqui à esquerda, mais um dos desenhos, né? Uma das caricaturas, é, que é dos judeus da Alemanha, em Frankfurt, de 1616, né? Que também é uma salvação de um Purim. Isso é uma parte do desenho de uma gravura que foi feita em madeira, onde os judeus se salvaram depois de um tirano que queria também dar ordem de matar judeus. A gente vê aqui judeus se defendendo, esses com o desenho de um círculo na roupa, que era a ordem do Vaticano, da vestimenta judaica, para serem identificados como judeus, se defendendo aqui na luta contra os que vieram tentar matar os judeus. Ou seja, se repete por diversas vezes esse conceito que nós chamamos de Purim. Mais alguns casos famosos. Aqui, em 1540, Purim de Anatsra, que é na Argélia, onde também o rei da Espanha queria conquistar a Argélia com a ajuda de um almirante, das mãos do governador. Os soldados espanhóis que desembarcaram foram perdidos por um grande terremoto que teve, que foi um maremoto que atacou, e os judeus que tinham medo do fanatismo religioso dos espanhóis. Ou seja, acabaram novamente aqui os judeus se salvando de uma invasão e de um ataque que viria contra eles. Em 1555 vai ter em Roma outro Purim, chamado Purim Sheni, também outras calúnias de sangue, coisas que eram bem populares na época, onde um convertido, um judeu que se converteu ao cristianismo, ele que acusou, né, de ter um caso, foi acusado, levado ao Papa uma acusação de os judeus terem sacrificado uma criança e pego uma criança, e depois de uma investigação feita, encontraram quem é o assassino e não eram os judeus. E dessa vez os judeus se salvaram novamente. Purim dos cristãos, Purim dos cristianos, também chamado Purim das bombas, tem algumas denominações, é um Purim que teve no Marrocos, 1578. O rei de Portugal da época, Sebastião, invadiu Portugal, foi derrotado na batalha, e os judeus descendentes que estavam de Portugal e Espanha, no norte do Marrocos, viram isso como uma salvação, porque se houvesse a invasão portuguesa, sofreria também os judeus o que aconteceu com os seus irmãos em Portugal e Espanha, seriam deportados, exilados, mortos, como aconteceu na Inquisição. Durante muito tempo esse Purim foi esquecido, as pessoas deixaram de comemorar, mas tem uma sinagoga, Tzalat al-Passim, que se encontra lá no Marrocos. Eles mantiveram esse costume e fizeram até um cântico lá, no arranjo Amor dos Antigos, da comunidade. Eles até hoje comemoram o pequeno Purim e até fizeram um pergaminho descrevendo todo o evento. Esse pergaminho é, é uma coisa muito popular. Temos também nos tempos modernos um pergaminho é, que é chamado pergaminho de Hitler, ou seja, resgataram também no Marrocos
uma outra perseguição que teve nos tempos modernos, em 1943, na época da invasão nazista, onde os judeus de Casablanca também fizeram um pergaminho depois de terem sido salvos da invasão dos nazistas, um pergaminho também chamado A História de Hitler, né, da invasão de Hitler em Casablanca, em Casablanca. E os judeus do Marrocos liam isso anualmente. Ok? Também na Alemanha temos mais um na Idade Média, 1616, mais um modelo de perseguição. O chefe dos padeiros da cidade ameaçou. Novamente, aqui temos, não vamos outra vez entrar nos detalhes, mas acho que vocês entenderam o modelo de situação onde os judeus se encontravam dentro de uma ameaça, dentro de um risco, seja pessoal, familiar, comunitário, e eles se encontram de um risco de morte em algum momento por algum tipo de ação interna dos judeus ou de alguém que impede que isso aconteça de dentro do governo, e dessa forma salva-se a comunidade de sua ameaça de extinção, né? Então, dessa forma, a gente vai encontrar que, mesmo que a tradição judaica se encontre de forma nacional a um Purim específico, a consciência individual comunitária, temos outros Purim que são lembrados a cada ano. Na época do templo, fazíamos isso em forma de agradecimento, com uma oferenda levada no templo, e dessa vez a gente faz, uma vez que não tem o templo, fazemos nossas comemorações e lembranças de um episódio que poderia ser uma tragédia e se transformou num dia de festa, num dia onde lembramos a nossa vitória, a nossa sobrevivência. Isso pode parecer uma coisa do passado, mas não. Isso deve ser feito até os dias de hoje, ou seja, em comunidades que passam por algum tipo de ameaça de risco. eh, Isso também pode ser feito até mesmo em Israel, ainda mais agora que passamos por um episódio um ano e meio atrás, onde algumas dessas comunidades podem sim marcar para si próprio, como comunidade, o seu pequeno Purim, um Purim Sheni, por terem sido salvos, uma vez que a ameaça poderia ter sido pior e um massacre extremamente maior do que já foi. Então, essa é uma passagem curiosa que nós temos. Primeiro, para a relação que temos de que o antissemitismo não é uma coisa nova, né? Talvez o nome antissemitismo é novo, mas esse ódio aos judeus e essa perseguição aos judeus por alguns dos motivos, como a gente colocou, dos diversos motivos que as pessoas encontram, é, é, serve para nós manter o alerta de que tudo que se passou no primeiro Purim, há 2.500 anos atrás, continua se repetindo e provavelmente as soluções são as mesmas. As soluções de 2.500 anos atrás seriam as mesmas soluções para os dias de hoje, ou seja, se aproximar de cumprir a lei do rei do universo, se aproximar dos judeus estarem mais unidos e mais próximos uns dos outros, diferentemente do que aconteceu no Purim anterior, onde a assimilação cultural levou os judeus a servirem às leis de outros deuses, de outros reis, no caso lá da Pérsia, e pela sua dispersão e estarem separados, desunidos, levando talvez com que a população se sinta ameaçada dos judeus quererem ser como mais um de nós e perder a sua função como judeu. Então, a solução é os judeus saberem que eles têm a sua função como judeus, seguindo as suas leis judaicas, vivendo em forma, como uma nação judaica, de forma comunitária. Isso que garante a unidade e a preservação do povo. É, Espero que a gente tenha trazido esse tema, talvez novo para muitas pessoas, com importância para conhecer e impedir que novos Purims desses, ou ameaças como essas, voltem a acontecer. Ok? Um grande abraço para vocês. Semana que vem vamos estar de volta, no mesmo dia, na mesma hora. Um abraço.